Boa noite a todos. Bom, primeiro que é bem bom poder estar aqui, porque quando a gente trabalha no Salve, a gente trabalha com um intuito muito bonito, que é um intuito de troca, mas mais do que tudo, um intuito de recordação. Eu converso muito com as pessoas que passam quando eu estou ali no aconchego, né? Para lembrar as pessoas que aqui, mais do que tudo, a gente precisa olhar para cada um e buscar a lembrança de que cada um tem sua luz. Porque aqui, na verdade, a gente tem condição de ajudá-los a expandir essa luz. Mas aqui a gente não resolve a vida de ninguém. A gente precisa lembrar a todos que cada um tem toda a condição do mundo de resolver a sua vida. Eu queria que vocês lembrassem disso mais do que todo o papo de orgulho que a gente vai ter hoje. Porque com essa lembrança, a gente entende que juntos, com essa capacidade de cura pessoal, a gente transcende muito longe, muito longe. As pessoas que eu pude conversar pessoalmente, talvez me deem mais do que eu dou. Porque elas me dão uma coisa muito preciosa, que é o acesso a um lugar que estava bloqueado há muito tempo. E quando a gente acessa esse lugar e consegue expandir com luz esse lugar, talvez seja o maior presente que possa ter um ser humano. E aí a gente chega então na conversa sobre orgulho. Eu queria pedir para quem quiser, quem ficar à vontade, fechar os olhos mais um pouquinho, porque aqui a gente está num ambiente, como a Rose disse, um ambiente de concentração, um ambiente onde o trabalho já começou. A gente já vem sendo tratado por todos os guias, todas as entidades que trabalham na casa. E de olhos fechados, eu queria que vocês pensassem o conceito de orgulho. O que é orgulho? Orgulho não é estar orgulhoso de alguma coisa. O que é o orgulho como base, o orgulho dentro do peito? O orgulho talvez tenha sido o primeiro dom ou o primeiro sentimento que a gente foi presenteado quando a gente vem para essa terra. Só que, como tudo, é algo que a gente, quando vem, não está pronto para lidar. Porque o orgulho, ele é a capacidade de olhar para dentro e avaliar o que a gente tem. E quem aqui, sem obviamente responder em voz alta, mas quem aqui de fato olha para dentro querendo ver de verdade o que tem? Então talvez o orgulho seja o sentimento mais difícil de ser acessado. E ele se transforma em muitas outras coisas, que não o orgulho. E aí, eu acho que a primeira pergunta desse papo nosso é: o orgulho é ruim? Sabe o que é o orgulho, no fim das contas? É a nossa capacidade de se enxergar e a capacidade de buscar a nossa autoestima. E eu não sei se todo mundo sabe, eu lembro que eu, pequeno, demorei muito para entender que a autoestima não era com L, é com U. Porque é alto de meu. E autoestima, então não existe baixa estima, existe baixa autoestima. Porque quando a gente não consegue se enxergar e a gente não consegue de verdade ter uma resposta sobre a gente, como a gente vai ter uma análise da nossa estima? Ela é baixa? Ela é alta? O que ela é? Então o orgulho não é ruim. A gente só não tem capacidade de lidar com ele. E são muitos passos e muito provavelmente muitas vidas que a gente vai vir, muitas encarnações, para a gente conseguir olhar para o orgulho como deve ser olhado. E aí sabe o que acontece? Quando a gente pensa em orgulho como uma coisa ruim, não está certo. Talvez a coisa mais importante de pensar no orgulho é que, qual é o efeito disso? A frase é: o problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole de seus efeitos. A primeira coisa que acontece quando a gente começa a se autoanalisar é uma fuga
da autoanálise. A gente começa a fugir de conhecer a gente mesmo. Eu queria muito que vocês tentassem pensar o que motivou vocês a vir aqui ao Salve hoje. Mas assim, qual é a motivação verdadeira? Qual é a motivação real? Eu estou adorando que eu estou olhando para algumas pessoas que eu conversei muitas vezes e a gente teve essa conversa. Qual é a motivação real? Provavelmente eu tenho que perguntar 3, 4, 5 vezes para a pessoa me responder qual é a motivação real, porque ela também não sabe. Ela acha que é um monte de coisa. Mas depois dela pensar e autoanalisar, o que vai acontecer? Ela vai dar de cara com o orgulho. Só que ela consegue responder num momento de muita concentração. Quando a gente está em casa hoje, com esse monte de dispersão de concentração que a gente tem, a televisão, a internet, gente, quando não é nada disso, a gente está olhando para a parede sem capacidade de pensar também. Quantas vezes a gente pensa, olha para dentro e responde alguma pergunta que de fato a gente deve fazer para a gente? Aqui são muitas perguntas e poucas respostas, e esse é o objetivo, é para a gente pensar. O orgulho, ele faz com que a gente faça o movimento mais perigoso de todos, e que é a razão de muita gente vir aqui. A gente desperta um negócio chamado segunda personalidade. A nossa personalidade, ela é linda, que a gente veio com ela. Mas a segunda personalidade é quase um teatro que a gente cria na nossa própria cabeça para fugir da autoanálise, para fugir do orgulho. E aí quais são as coisas que a gente dá de cara? A gente cria um personagem de valores morais que nem são nossos. Quantas vezes a gente já parou para pensar que a gente está assim, eu acabei de ter uma atitude que não parecia eu acabei de falar coisas para alguém que eu não reconheço, não saiu da minha boca, não é possível. Muitas vezes a gente faz escolhas e se arrepende. Depois de muito pensar, que aí dá mais pavor na cabeça. Eu pensei tanto, tomei aquela decisão e eu estou muito arrependido. Tudo isso está baseado na nossa segunda personalidade. É muito mais fácil a gente conviver com a personalidade que não é a nossa essência, porque quando eu boto uma culpa na falta ou na escolha ruim, eu não estou botando a culpa em mim, eu estou botando a culpa em foi um lapso. Não fui eu, não era eu não falaria isso. É mais fácil, bem mais fácil. Isso se chama segunda personalidade. E a segunda personalidade desperta na gente, acho uma coisa que eu passei anos, e aí eu falo por mim que é mais fácil. Passei anos achando lindo. Ela desperta um negócio chamado paixão. Quantas vezes a gente escuta falar, mas quando a gente faz com paixão, a gente faz bem feito. A paixão, em uma análise psicológica e espiritual, ela é um excesso. A paixão é passar do ponto. Amor é inquestionável. Paixão é excesso. O que acontece depois que você age com paixão? Normalmente, quando a paixão começa a passar, a tendência é tudo aquilo que você fez com paixão deixar de ter valor. Porque era só um excesso. Mas o amor não é. O amor é a base das coisas. O amor te dá acesso ao orgulho sem medo. A paixão vai maquiar o orgulho. A paixão vai despertar a força da segunda personalidade, que vai te dar a desculpa de ser o que você não é. Muito confuso isso? Tudo que eu for falando aqui, eu faço um convite que vocês tentem levar para alguma situação da sua vida. Talvez a coisa mais fácil seja, me arrependi de falar o que eu acabei de falar com essa pessoa que eu amo. Ou me arrependi de falar o que eu falei com essa pessoa que eu acabei de conhecer. Tenta lembrar de uma situação dessa. Vocês têm noção da quantidade de energia que volta quando você age sem ser você? A quantidade de energia é um espelho. Quando você fala alguma coisa, essa coisa volta. E se não foi você que disse, qual é a chance de ser bom? Se você não tem responsabilidade pelo que você acabou de falar, qual é a chance disso voltar com amor?
Vamos pensar um pouco sobre isso. Aqui tem uma frase que ajuda muito a gente a pensar sobre o orgulho mais um pouco. O orgulho incapacita-nos de verificar as nossas próprias imperfeições. Eu me sinto orgulhoso de uma coisa que eu não reconheço. Eu me sinto orgulhoso de um ato que eu tive e que de repente não tem valor. Eu não me reconheço. O orgulho acaba sendo uma forma de eu escapar do que eu não gosto em mim. E aí, estudando sobre orgulho, até para poder conversar com vocês pela visão espírita, espiritualista, eu cheguei no termo personalismo. Só de curiosidade, levanta a mão para mim quem já ouviu o termo personalismo. Olha, que bom, não sou só eu, tem meia pessoa. Eu achei bom. O personalismo, ele é o contrário do orgulho. O personalismo é o ser que a gente cria para ficar no lugar da gente mesmo. O personalismo, aqui está falando que no personalismo estipulamos concepções pessoais com verdades incontestáveis. Aí sabe o que acontece? Para parar de pensar na gente mesmo, vamos pensar no amigo, no irmão, nos pais, em qualquer coisa, que a gente fala assim, nossa, essa pessoa é meio pedante, ela fala um monte de coisa com tanta verdade, ela é cheia de verdade. Claro, essa pessoa deixou de analisar o seu orgulho e ela criou uma segunda personalidade. Ela age com personalismo. E fica chato mesmo. Fica chato porque uma pessoa que fala com a essência, ela pode falar no tom que for, o que for. É muito difícil te machucar. Se é falado com amor, claro, né? A pessoa que fala com personalismo vai te machucar, porque não sai com verdade. E aí eu volto a fazer um pedido. Hoje, daqui a pouco, vocês vão descer ou para falar com a entidade, ou para ser atendido na maca, de alguma forma, para pedir alguma coisa, nem que seja para agradecer. Quem veio aqui no Salve não pela primeira vez, quando deita na maca ou quando vai falar com a entidade, percebe que não é de imediato, na maioria das vezes, que você consegue se conectar com aquele lugar. O tempo que a gente demora para voltar para a gente mesmo em uma situação de extrema espiritualidade é a resposta do quanto a gente fugiu da gente mesmo. A gente só consegue um atendimento profundo em uma casa espiritualista como essa se a gente voltou para a gente mesmo. E esse tempo que a gente demora para voltar é um tempo ótimo da gente analisar o porquê a gente está fugindo e o quanto a gente está fugindo. Aqui fica quase um pedido para todo mundo. Pelo menos quando entrar por essa porta, tenta lembrar do quanto você já fugiu de você mesmo. E foi muito. E foram todos nós. Né, Rose? Sim. Eu, quando entro aqui, penso nisso todas as vezes. A gente se troca lá em cima, a gente vai se concentrar lá embaixo, a gente abre a gira, a gente toca, a gente canta, e nesse tempo todo, que demora quase uma hora, eu fico pensando quais são as minhas histórias que eu não quis visitar. Ou por medo, ou por vergonha, ou por não querer ser aquilo que eu sou. E quando eu consigo me reconectar ao que a gente chama de essência, é tão bonito. Por mais que pareça feio algumas coisas, é muito bonito. Sabe por quê? Porque é nosso. Não pode ter nada mais bonito do que a nossa de verdade. Então o convite que eu tenho a vocês é, mais que tudo, quando deitarem na maca, quando estiverem com a entidade, antes de fazer qualquer pergunta, pedido, tentem lembrar de fato o que vocês querem. Mas de verdade. É um pedido que vem da essência, não um pedido que vem da construção da vida até hoje. Esse é um pedido mesmo. Vocês vão ver como vai ser outra experiência espiritual quando vocês fazem esse exercício. Lembrando que eu faço, vou repetir toda vez, eu faço. A gente fica falando com um tom professoral porque está com o microfone, mas aqui serve para mim e para vocês, é só um espelho, é uma troca. E aí, esse nos meus estudos, de longe é o que mais me dói. Vocês estão vendo a imagem de uma pessoa que simplesmente desistiu de olhar para dentro e ela tem algumas pessoas julgando
algumas pessoas apontando. Agora, para eu não me decepcionar, quantas pessoas já se viram nessa situação dessa moça? Levanta a mão para mim. Tá. E quantas pessoas já apontaram o dedo? Tá. Ó, quem não levantou a mão, depois eu vou conversar pessoalmente que eu quero aprender. Eu já apontei bastante e já tive no lugar da moça bastante também. Qual é o problema? Quando a gente não olha para a gente, quando a gente não analisa o nosso próprio orgulho, a gente deixa de ver e a gente abre um espaço para que o outro veja. Se eu não tenho nada formado sobre mim, ou se eu inventei uma história, uma vida para mim, eu deixei um vácuo que alguém vai chegar e vai contar a minha história do jeito que ela quiser. E vocês percebem o perigo que é isso? Eu deixar que alguém tome conta do que eu sou? E isso pode ser feito por pessoas que estão muito distantes, muito, não importa, mas isso acaba sendo feito pelas pessoas mais próximas. Companheiros, companheiras, pais, irmãos, os amigos mais queridos. E sabe o que acontece de pior? As pessoas fazem isso querendo ajudar. Elas veem que falta autoconhecimento. Eu me pego pensando quantas vezes eu sentei com meus grandes amigos e eu percebi um vácuo e eu comecei a conversar sobre ele. Que você é isso, que você, por que você não volta a ser aquilo? É só o espaço que a pessoa me deu para fazer isso, e nem eu nem ele tem o direito de fazer isso. É só uma falta de olhar para dentro. Voltando aqui ao salve, quando vocês estiverem principalmente na maca, tenta lembrar, a Rose falou do chakra coronário, todo mundo sabe onde é o chakra coronário? É meio óbvio o nome, mas também, não? Coronário. E quem sabe onde é o chakra do coração? Tá bom. A luz está no chakra do coração. O autoconhecimento está no chakra do coração. Dentro do chakra do coração tem a chama trina, que está todo o nosso segredo e todo o nosso balanço, nosso equilíbrio. Quando deitar na maca hoje, por mais que a gente não tenha condição de, numa conversa tão rápida, entender sobre a nossa própria história, visita o seu chakra do coração e deixe que os médiuns trabalhem o seu chakra do coração. Depois dessa luz expandida, que não há pedido mais importante que esse para fazer numa casa espiritualista, depois dessa luz expandida, saiam daqui tentando lembrar quem vocês são. Tenta lembrar do cheiro da infância. Quantas vezes a gente para pensar daquele cheiro de infância que a gente tanto gostava? A gente fala, não tinha responsabilidade, algumas pessoas tinham, muito. Mas a gente era mais leve, porque a gente estava desconstruindo ou construindo uma vida. Sai daqui pensando nisso, lembrando de cheiro, lembrando das pessoas que fizeram a passagem, que a gente sente muita falta, mas lembrando delas com amor, lembrando com carinho, porque de alguma forma elas estão com a gente. Tenta lembrar da voz dessas pessoas, tenta lembrar da sua voz, quando você estava brincando, quando você estava conversando com os primos, com os irmãos, com os pais. Tenta lembrar das coisas que de verdade fazem sentido. Esse caminho com o chakra aberto, com a luz tomando conta do seu corpo, é um belo atalho para você lembrar de quem você é. E dar de cara com seu orgulho. E de repente não fugir tanto assim do orgulho. Por mais que a gente saiba que a gente não está preparado para encarar ele de frente. É mais um convite. Tá virando mais convite que papo, mas assim, eu vou fazendo alguns. Aí, que imagem é essa? Quem sabe me dizer? Pele em lobo de cordeiro, como é? Lobo em pele de cordeiro. Isso. Quando a gente olha isso, a primeira impressão, olha que maluquice isso, assim, porque é uma provocação que Irmã Cidofo, um espírito muito importante, faz nesse livro sobre orgulho. Quantas vezes você olha para essa imagem ou pensa no termo lobo em pele de cordeiro e fala, eu conheço alguém assim? Vamos lembrar que a gente é assim. A partir do momento que eu deixo de ser o que eu sou lobo em pele de cordeiro. Não estou dizendo que lobo é ruim nem que cordeiro é bom. Estou dizendo só que uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então essa imagem, ela pode servir para todos nós.
E qual a gente quer ser, o lobo ou o cordeiro? Alguém tem uma ideia? Como que é seu nome? Fernanda, eu também. Fernanda acabou de falar, não quero ser nenhum dos dois, eu quero ser eu mesmo. É isso. A tendência é querer ser o cordeiro. Porque parece mais bonzinho, né? Mas, gente, ser sonso não é ser bonzinho, né? Vamos lembrar disso. Se a gente busca a nossa verdade, a gente não vai ser nem lobo nem cordeiro. A vida é feita de propósito. Para a gente chegar em um propósito, a gente tem que saber quem a gente é. O papo é sobre orgulho. Ninguém vai ter condição de encarar por muito tempo o orgulho de frente. Mas encarar o espelho a gente tem condição. E quando as pessoas me falam que agradecem quando acordam, eu fico muito feliz, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, porque a maior bênção é abrir o olho e poder seguir em frente. Sabe qual é a segunda coisa que eu proponho para as pessoas fazerem? Até antes de pensar em enviar o salve, dá um pulo correndo no banheiro, ou se tiver espelho no quarto, melhor ainda. Dá de cara com o espelho, fica numa distância assim, olha dentro do seu olho e tenta reconhecer você nesse olhar. O olhar reflete, mais que o espelho. Porque o olhar reflete a alma, o espelho reflete a imagem. Tenta olhar dentro do olho, ali vocês vão ver cada coisa. E cada dia mais que vocês fizerem isso, vocês vão descobrindo mais uma coisa. E essas coisas são algumas pistas para o caminho de dar de cara com o orgulho. E aí sim entender quem você é. Aqui é um pouco duro, né? O que está escrito nesse slide me pegou muito. Primeiro que a dissimulação é o preço elevado que paga o orgulhoso para manter as aparências. Lembra que a gente falou da segunda personalidade? Quando a gente tem uma segunda personalidade, é péssimo olhar para a gente e se tratar assim, mas a gente está sendo o quê? Dissimulado. Não é a gente. Se eu estou simulando alguém, eu estou sendo dissimulado. E aí, quando eu vejo que esse é o preço mais elevado que eu pago para manter a aparência do que eu criei, não parece muito sensato. E talvez sejam gatilhos importantes para a gente ter vontade de tentar lembrar quem a gente é. É muito dolorido, gente. É um processo, é um convite difícil de fazer. Eu me faço todos os dias. Eu não quero mais esquecer de quem eu sou, porque eu passei muitos anos assim. Mas depois que você entra no caminho de autoconhecimento e deixa de ser um dissimulado com você mesmo, você entende que vale a pena cada lágrima, cada tremida, cada noite mal dormida, porque você está no caminho que é o único caminho possível, que é o seu caminho. Depois, a gente fala que isso causa muita dor aos orgulhosos, pois não há como maquiar para si mesmo a verdade do seu mundo interior. Você pode até criar um personagem para todo mundo que está à sua volta. Mas a hora que você para pensar sobre sua vida, você fala, mas não sou eu. Eu posso ter todo sucesso, dinheiro, carreira, viagem, minha família é linda. Se eu não sou eu estou pagando um preço muito alto para ter tudo isso. Mas é muito alto. E sabe o que vai acontecer? Eu vou acabar dando de cara com coisas tão graves que eu paro de dar valor a absolutamente tudo que eu conquistei na vida sem ser eu. Então o convite é, sejam vocês, ao menos olhem para esse caminho. A gente chega numa parte dessa apresentação que é uma parte que é dolorida. Eu não sei se eu estou sentindo dor sozinho aqui, mas tomara que não, porque eu começo a pensar nisso e não importa o estágio que a gente está de autoconhecimento. De lembrar como eu estava no primeiro passo, quando eu resolvi entrar nesse caminho, já dói de novo. Dói mais que qualquer outra coisa. Aqui fala que as imperfeições morais são portas abertas para acesso de maus espíritos. Ali tem uma imagem de uma pessoa claramente em recuperação, né? Uma pessoa doente. Aí você fala, pô, Bruno, mas imperfeições morais, que juízo de valor é esse? Quem vai me dizer o que é imperfeição moral para ser uma porta aberta para espíritos, maus espíritos? Você vai saber falar sobre você. O que é uma imperfeição moral para você? Aí a gente vai olhar e vai falar assim, roubar, trair, bater, enganar. De repente uma dessas para mim não faz mal. Não é uma imperfeição moral para mim. A gente aqui está falando de autoconhecimento.
Então pare para pensar o que é ruim para você. Porque a partir do momento que você tenta colocar isso para alguém, aí você está interferindo na sua vida, criando a sua segunda personalidade e interferindo na vida de alguém que não te pediu a sua opinião. Isso é mais grave ainda. Então, imperfeição moral é o que é para você. Se você sabe que aquilo é ruim para você e você segue fazendo, você está sim abrindo o seu campo para más coisas, que a gente chama de maus espíritos, de obsessores, a gente pode chamar do que a gente quiser. E sim, a porta de entrada é aí, é na nossa fraqueza. Das portas, a mais acessada é o nosso tema de hoje. A mais acessada é o orgulho, é a falta de coragem da gente ser a gente mesmo. A maior porta para um espírito ruim se aproximar da gente, tomar conta, é exatamente quando eu não consigo me confessar a mim mesmo. Imaginem que espíritos que se aproximam da gente e que aqui a gente tem que trabalhar muito, muito para que isso não aconteça, eles se aproximam de forma sorrateira. Como algum ser nesse universo vai conseguir se aproximar da gente se eu sou uma pessoa bem resolvida com o que eu decidi ser? E aí eu digo mais, mesmo que seja minha segunda personalidade, se eu adotei essa personalidade, então banca essa personalidade. Porque assim, pelo menos, blindado você fica. E aí, no caminho de buscar a sua própria personalidade, você está blindado ao menos para essas coisas tão ruins, que sim, existem e adoecem corpo e adoecem alma. Tantas doenças novas, né? Vocês perceberam quanta doença apareceu depois da pandemia que não tem nem nome? Antigamente, doença do espírito, da cabeça, do cérebro, da alma, a gente chamava de depressão, ansiedade, angústia e mais um monte de nome. Eu gosto de usar angústia, porque às vezes eu sinto e falo, eu acho que é angústia. Mas eu acho. Tem um monte de sentimento parecido com esses que a gente não sabe dar nome. E sabe qual é a importância de dar nome para ele? Nada, porque só fortalece o que você está sentindo. É muito mais importante olhar para dentro, lembrar de quem você é e combater a doença com a coisa mais importante e especial que você tem, que é a sua própria luz, que é o início da nossa conversa. Quem entra aqui no Salve com o chakra do coração bloqueado, entendendo que aqui é a casa, a porta da sua luz, e não está disposto a fazer nada com isso, muito pouco provável que a gente consiga, como médiums, ajudar de alguma forma. Pensem um pouco sobre seus medos. Pensem muito sobre seus medos. É ruim, não é, Vini, pensar nos medos? A gente conversou esses dias sobre isso, sobre medo. Eu não sei elencar. Se eu for fazer lista de todo medo que eu tenho, eu acho que eu vou gastar uns cadernos desses aí de universitário. Assim. Agora, o que importa é a importância que se dá para esse medo. Ele existe. Às vezes ajuda, né? Um medinho ali para dar uma freada numa coisa ou outra. Mentira, gente, não ajuda não. Medo não serve para nada. O medo é só uma forma da gente não olhar para dentro. É muito gostoso ajudar o outro. É muito gostoso olhar para um amigo e falar assim, hoje eu vou te ajudar. Eu tenho uma amiga querida aqui, né, Sil? A gente fala muito, muito, porque a gente trabalha juntos, fora daqui. A gente fala muito, hoje eu vou te ajudar. Hoje eu estou vendo que você está mal mesmo, eu vou te ajudar. A gente aprendeu a se ajudar. Porque quando a gente se propõe a ajudar o outro, a gente só tenta lembrar o outro de olhar para dentro. É o máximo que a gente faz. E aí, de fato, a gente passou a se ajudar. Quando a gente tentava interferir na vida do outro, eu acho que a gente não se ajudava. Talvez até atrapalhasse mais do que ajudasse. Porque o que a gente está fazendo é reforçando a segunda personalidade do outro. Quando eu vejo o outro, imagina, eu, Bruno, inventei na minha vida uma segunda personalidade. Então eu passei a ter minhas crenças, meus medos, eu passei a ter meus guias, eu criei uma vida e eu passei a acreditar nela, porque o grande segredo disso tudo, da fuga do orgulho, é acreditar na segunda personalidade. Se eu acredito nisso, a pessoa que está perto de mim, ela enxerga o quê?
essa segunda personalidade, porque é o que eu demonstro. E se essa pessoa tenta me lembrar da minha segunda personalidade, ela não está me ajudando. Então, assim, quando for ajudar alguém que você ama muito, tenta ajudar só com que ela olhe para dentro. E no máximo dá a mão, porque se der medo, se tem um amigo do lado que você deu a mão, vai com medo. Esse é não sei, eu adoro escrever, e sempre que eu escrevo pensando nisso. Eu escrevo sobre os meus medos. Sai um monte de coisa bonitinha, sabe? Parece super romântico, mas nunca é. Eu fico bravo, porque eu não queria escrever um negócio romântico, eu estou falando do meu medo. Mas se por acaso sai assim, que depender, vai que, né? Eu estou acessando um lugar aí que é mais bonito do que eu achava. Então isso é bom. E esse é um convite, de novo, tá vendo que um monte de convite? Olha para dentro e bota para fora de algum jeito. Escreve, grita, faz um filme no celular, agora está fácil. Faz qualquer coisa. Grava uma mensagem de áudio para um amigo que você não fala há muito tempo, contando que você está olhando para dentro, que você acabou de ver. Talvez um amigo de muito tempo, quando você falar isso, vai falar, mas você sempre foi isso. Ele não sabe que nos últimos 30 anos, você mudou da água para o vinho. E quando ele te falar, nossa, você sempre foi isso, vai falar, olha só, estou no caminho. Estou lembrando de quem eu sou. Quando a gente pensa em combater o medo, a primeira coisa que vem como ferramenta é a coragem. É muito mais difícil ser corajoso do que ser sábio, por exemplo. Tem que ter muita coragem para ser sábio. Tem que ter muita coragem para dar qualquer passo que você toma decisão na vida. Tem um amigo muito querido aqui também, que a gente conversou um dia, que nem era muito eu, lembra? Que a gente combinou de mexer com umas plantinhas antes de dormir lá do quintal, para fazer um chá e tal. Vocês têm noção do quanto a gente tem que ter coragem para eventualmente dar de cara com uma planta que remete à minha infância, que minha avó fazia para mim, e eu não queria mais ter aquela lembrança para não ter a saudade que eu sinto da minha avó? Parece bobo, né? Não é um chá. Não é um chá. É uma visita à sua essência. Aquele dia, o meu convite foi que você lembrasse da sua essência. E eu acho que deu certo pela nossa conversa depois. E a minha sabedoria? É só uma lembrança de que você não precisa ter medo. É uma lembrança que vale a pena correr atrás da nossa essência. É a coisa mais bonita que a gente tem. Ah, mas a minha essência eu acho que fulano não vai gostar muito. Né? Que pena. Como é que eu vou fazer agora? Melhor eu que ele nesse caso. Eu quero me gostar. Se a pessoa gostar de mim como eu sou de fato, essa pessoa eu quero ter por perto. A outra não precisa, gente. E lembre de uma coisa muito importante. Ainda sobre orgulho, ainda sobre segunda personalidade, e mais ainda sobre autoconhecimento. Na pandemia, aconteceu um fato muito importante, que quem quer já viu, quem não quer vai ver, porque não tem opção. A pandemia dividiu o mundo em dois. Olha quantas pessoas que você convive há anos e que hoje é impossível. Não dá mais. De novo, pode ser de uma relação muito próxima. Um dos movimentos espirituais que aconteceu nessa fase tão difícil do mundo foi esse. Foi necessariamente mostrar pra gente que, primeiro, é um trabalho de autoconhecimento. Quem aqui não se desesperou de ficar em casa aquele tempão e falar, e agora? Agora sou eu comigo. Quem morava sozinho, então, eu tive a brilhante ideia de me separar na pandemia, vocês têm noção? E aí eu cheguei numa casa, aí eu ficava olhando para a parede e falei, gente do céu, mas eu podia estar um pouquinho mais triste mais uns dias, né? Pelo menos estava com alguém, né? Mas foi um terror, assim, porque eu lembro bem. Eu montei um apartamento, mudei, e aí eu ficava zanzando pelo apartamento, não podia sair de casa. Eu falava, tá, eu comecei, já tinha começado esse caminho de autoconhecimento. Achei que estava arrebentando. Cheguei em casa e falei, nossa, mas eu acho que eu nem comecei direito mesmo. Sim. Acho que eu dei meio passo dos, provavelmente, 1 milhão que eu tenho que dar. E a pandemia fez isso. A pandemia obrigou a gente a pensar no que é orgulho, sem saber que a gente estava pensando nisso. E a frase mais comum é a gente pensar, eu tenho orgulho de mim mesmo? Não existe isso, tá, gente? Orgulho não é isso. Orgulho
é o que a gente é e que a gente não consegue encarar. E quando a pandemia fez isso, pela gente como presente, a gente não deu conta. Poucas pessoas saíram dali, ou pelo menos, como durou demais, as pessoas tiveram tempo de se adaptar e entender um pouco mais. Não todo mundo, mas grande parte. Mas se a pandemia tivesse durado 30 dias, eu acho que o desespero teria falado mais alto e nenhuma conclusão teria sido tomada daquele negócio. Porque o desespero de dar de cara com o nosso próprio orgulho foi muito grande. E lembrem disso que eu falei, essa separação que aconteceu na pandemia de dois tipos de gente, ela põe a gente cara a cara com um negócio muito difícil, que é da onde eu vim e para o que eu estou aqui. Se os propósitos não são alinhados, eu não dou conta de conviver. E não se culpe por isso. Você não precisa destratar ninguém, não precisa ser ruim para ninguém, muito pelo contrário. Mas também não precisa se obrigar a ficar super próximo de alguém que não te faz bem ou que você não faz bem. Não há essa necessidade, essa obrigação. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. É muito mais importante olhar para dentro. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso e lembrar da pandemia. A gente falou um montão aqui. A gente falou um montão sobre orgulho, sobre segunda personalidade, sobre personalismo, sobre autoconhecimento. E agora a gente volta, só para matar esses meninos aqui de raiva, porque eles estão segurando plaquinha, eu vou pedir para vocês fecharem o olho. Ninguém vai ver as plaquinhas. Eu juro que é só um segundo mesmo, juro. Mas vamos fechar o olho agora todo mundo mesmo. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz no começo. Por que vocês estão aqui? Quem já desceu, ótimo, maravilhoso, vai voltar. Quem não desceu ainda, tenta lembrar do fundo do coração, com aqueles sentimentos que eu acabei de falar, de cheiro, de toque, de voz. Tenta lembrar de quem você é. E quando descer, se concentre e peça a coisa certa. Que seja um primeiro passo para você lembrar que não precisa ter medo do orgulho. É muito, muito mais importante ter medo da segunda personalidade. É muito mais importante ter medo do ser que você criou para fugir de você mesmo. E vá pedir alguma coisa para essa criança que mora dentro de você, que essa é a sua essência. Não tenha medo do orgulho. Pode voltar, desculpa. Só agora pode levantar a plaquinha. Eu vou terminar esse papo aqui com vocês só compartilhando a última coisa, que é o que eu tenho de valor para contar, que é a minha própria história. Eu não tenho nada mais que isso, o resto eu escutei. Na verdade, eu vou contar assim, uma história de outra pessoa para terminar falando sobre a minha. A gente se reuniu aqui, os trabalhadores do Salve, no domingo passado, para falar sobre a casa. E eu faço muita coisa na minha vida fora do Salve. Eu nem sei, meu filho fala assim, o que você faz da vida? Eu tenho uma dificuldade de explicar, é difícil mesmo, assim, porque eu faço um monte de coisa. E tem um projeto que eu estou fazendo lá no sertãozão do Maranhão. Assim, é o lugar que o IDH é o menor do Brasil. E esses dias a gente estava lá e a gente levou pães para fazer um lanche com uma comunidade que a gente ia conversar. Olha, só te vi agora, estou feliz de te ver. A gente levou alguns pães, na verdade muitos pães, e eram 30 pessoas e tinham algumas crianças. E a gente distribuiu esses pães, pão francês, né? Não tinha nada mais que isso, porque era uma loucura para chegar, muito difícil, mas era um pão. E muitos deles avançaram no pão e antes de prestar atenção no que a gente estava falando, começaram a comer, porque é isso. Onde o IDH é o menor do Brasil, vocês podem imaginar que assim, não tem nada de nada. E aqui assim, não é demagogia, tá? Estou só contando uma história, nem para ninguém se sentir mal. É só para pensar. Pensar que não tem por que ter medo de acessar a nossa própria essência. Teve uma menininha, eu chuto que ela tem uns 5 anos, ela pode ter até 10, porque as pessoas são tão mirradinhas e tão pouco desenvolvidas fisicamente, por falta de nutriente, que não dá para saber ao certo, mas eu chutaria uns 5. E aí, todo mundo comendo, e ela começou a esfarelar o pão,
ela pegava a casquinha, esfarelava, tudo num pratinho de plástico, assim. Aí esfarelava o miolo, uma paciência que eu fui ficando agoniado. Eu falei, menina, come, né? Fiquei pensando na minha cabeça, mas falando o que tinha que falar, foi a palestra inteira. E no final, ela estava quase terminando de esfarinhar ali o último pedacinho da casquinha final do pão. Aí eu não me aguentei, assim, eu fui falar com ela, baixo, porque eu não sabia se ela, né, ia ficar à vontade de conversar sobre aquilo. E eu falei para ela, por que você não está comendo o pão? Ela falou, porque eu estou com medo de acabar. E aí eu fico pensando que, assim, quando ela esfarinhou, ela transformou o negócio em muito mais quantidade. E ela começou a comer de pouquinho aquele pó, que virou um pozinho, né? Então ela pôde aproveitar por mais tempo a sensação de poder comer. A história é triste, mas a gente já está fazendo um monte de coisa lá, vai ficar feliz. Essa história vai ficar super feliz. Eu acho que ela é só um convite para a gente pensar que essa menininha, muito mais que muita gente, ela não vai deixar a essência dela nunca. Ela tomou a decisão. Quando ela faz isso com pão, vocês têm noção que não há maior possibilidade de dar de cara com orgulho do que isso que ela estava fazendo, com a idade que ela tem? Ela tomou uma decisão. E o convite que eu faço para vocês, como pessoas muito queridas que eu conheço e que por acaso nessa vida eu ainda não conheço, é que olhem para dentro. Encarem seus orgulhos. Porque vir aqui é um passo muito legal. Todo dia eu chego emocionado no Salve. Não tem um dia que eu chegue aqui que eu fique normal. Eu sempre fico, eu vou para tudo que é plano que existe, que eu pelo menos acredito que exista. Que bom que vocês já estão vindo aqui. Mas experimentem uma vez pelo menos vir aqui buscando autoconhecimento. E não buscando a ajuda de um terceiro. Com busca de autoconhecimento, nós que trabalhamos aqui, a gente vai ter acesso a lugares que vocês nem imaginam. E aí sim, aí a gente faz um processo de aceleração, de busca junto com vocês muito maior. Esse é o convite que eu deixo. Eu super agradeço a atenção. Eu estou muito feliz de ter conversado sobre isso com vocês, porque quando o Orgulho me trouxe aqui em cima e falou um monte de coisa antes de começar, o que ele me falou foi, você vai falar, e no final a pessoa que vai receber o maior presente vai ser você. Porque eu tive um negócio que é muito difícil ter, que é a atenção real das pessoas. Vocês me escutaram, porque eu estou vendo a reação de todo mundo. Alguns fazem cara feia, alguns têm vontade de chorar, outros estão rindo, outros concordam, outros discordam. Mas eu tive a atenção plena de vocês. Tentem fazer isso com vocês mesmos. Quando estiver em casa, não fica pensando, não tenho nada para fazer. Tem. Você tem um baita caminho aí dentro para percorrer. Percorra. E toda vez que estiver aqui no Salve, e por acaso a gente se cruzar, eu falo isso muito com as pessoas também. Me dá um oi, conta como tá, porque eu adoro saber. É a razão de eu vir aqui todo dia. Eu agradeço mesmo, de coração, e espero que a gente possa se cruzar muitas vezes, e cada vez num passo de evolução interior maior. Obrigado.